O Vasco da Gama, um dos clubes mais tradicionais do futebol brasileiro, pode estar prestes a perder uma de suas principais contratações do ano. O clube mexicano Toluca demonstrou interesse na aquisição do atacante Pedro Raul, oferecendo aproximadamente 4 milhões de dólares, cerca de 20 milhões de reais, o dobro do valor que o Vasco pagou pelo jogador no início da temporada. As negociações tiveram início recentemente e estão em andamento, aumentando a possibilidade de saída do atleta. Pedro Raul, vice-artilheiro do Brasileirão de 2022 pelo Goiás, espera o desfecho das negociações com o Vasco antes de finalizar qualquer acordo com o clube mexicano. Pedro Raul, ciente do interesse do Toluca, está aguardando o desenrolar das negociações entre o Vasco e o clube mexicano para definir seu futuro. É importante ressaltar que o clube carioca ainda possui uma pendência com o jogador em relação ao pagamento de parte das luvas acordadas. A possibilidade de uma transferência para o Toluca surge em um momento em que Pedro Raul passa por uma fase de baixo desempenho. Após um início promissor, o atacante enfrentou uma queda considerável de produtividade desde que perdeu um pênalti decisivo que resultou na eliminação do Vasco na Copa do Brasil contra o ABC. No Campeonato Brasileiro, Pedro Raul não marcou um gol desde o empate contra o Fluminense, em 6 de maio, e perdeu sua posição no time titular. Nas últimas 4 partidas, ele foi titular apenas na derrota para o Botafogo, apresentando uma atuação abaixo do esperado. O Vasco da Gama, atualmente na 19ª posição do Campeonato Brasileiro, está passando por um período de reestruturação. O diretor esportivo da SAF, Paulo Brax, prometeu uma oxigenação no elenco durante a janela de transferências, que se encerra em 2 de agosto. Até o momento, o clube já anunciou 3 reforços: o zagueiro Maicon, o volante Medel e o atacante Serginho. Além disso, o Vasco também acertou a contratação do técnico argentino Ramon Dias, buscando uma mudança significativa no desempenho da equipe. A possível saída de Pedro Raul do Vasco da Gama, diante do interesse do Toluca, poderia representar um desfalque importante para o clube carioca. Após um começo promissor, o atacante enfrentou uma queda de rendimento e perdeu sua posição de titular. O valor oferecido pelo clube mexicano, cerca de 20 milhões de reais, representa o dobro do que o Vasco pagou por ele no início da temporada, o que torna a negociação bastante atrativa. Enquanto isso, o Vasco busca reforçar sua equipe e promover mudanças significativas para reverter sua situação atual no Campeonato Brasileiro. O desfecho dessa negociação e as possíveis consequências para ambas as equipes só serão conhecidos nos próximos dias. Além das negociações envolvendo a possível transferência de Pedro Raul para o Toluca, outros aspectos contribuem para a movimentação no Vasco da Gama. A contratação do técnico argentino Ramon Dias, anunciada recentemente, mostra a determinação do clube em buscar uma mudança de rumo. Dias, com vasta experiência internacional, é conhecido por seu estilo de jogo ofensivo e por ter conquistado títulos importantes em sua carreira. Além disso, o Vasco já realizou algumas contratações visando reforçar o elenco. O zagueiro Maicon, que estava no Grêmio, traz experiência e qualidade para a defesa do time. O volante Medel, ex-jogador do Bolonha, é um jogador de marcação e combate no meio-campo, oferecendo mais equilíbrio defensivo à equipe. Já o atacante Serginho, que estava no Kashima Antlers, do Japão, chega com a expectativa de ser uma opção ofensiva importante. Com a possível saída de Pedro Raul, o Vasco da Gama precisará encontrar alternativas para suprir a lacuna deixada no setor ofensivo. A janela de transferências, que se encerra em agosto, representa uma oportunidade para o clube buscar novas contratações ou promover jogadores das categorias de base. A oxigenação prometida pelo diretor esportivo Paulo Brax visa renovar o elenco e promover uma reestruturação que impulsione o Vasco a melhores resultados. É importante ressaltar que as negociações envolvendo jogadores de futebol são dinâmicas e podem sofrer alterações ao longo do processo. Portanto,
é necessário acompanhar as notícias mais recentes para obter informações atualizadas sobre o desfecho da possível transferência de Pedro Raul e outras movimentações no Vasco da Gama.